Meus amigos, o clima tá gostosinho. Os torcedores do Flamengo estão tirando onda, né, com alguns jogadores. Cara, a gente tem que se divertir, a gente tem que levar isso na brincadeira. Mas que tá engraçado, tá. Né? Leonardo Jardim chegou com o pé na porta, linha dura, né? Lá ele. Na verdade, o cara exige dos jogadores, exige dos atletas, né? Ele quer os atletas de alto rendimento rendendo. Ele quer esses atletas atuando bem, bem fisicamente, focados, e nada melhor do que ir na raiz, né? Ir ali na raiz dos problemas e resolver. Se há um diagnóstico, né, que realmente tinham muita liberdade e que não estavam ali, né, acatando certas situações, na verdade tinham liberdade e não sabiam aproveitar a liberdade. Então, a partir do momento que você identifica diagnóstico, você remedia, você tenta ali resolver a situação ou previne novas situações, né? É melhor prevenir até do que remediar. Então, os torcedores do Flamengo, óbvio, estão tirando onda, né? Muito engraçado o comentário aqui do Yuri CRF. Eu já vou começar aqui, antes mesmo da gente prosseguir com esse vídeo, eu quero já de cara falar esse comentário aqui para a gente trazer que já tem nova regra no Flamengo, tá? Léo Jardim, além da concentração, já tem mais uma, e a gente vai ver os comentários dos torcedores, mas eu vou começar com esse aqui. Sábado desse, dia ensolarado, alô Gonzalo Plata, alô Carrascal. Eu vou sair para beber hoje e vocês não, vocês vão dormir no ninho do urubu. De verdade, gente, eu espero que os caras aproveitem isso para que eles estejam focados, tá? Porque tudo que o Mister Leonardo Jardim está querendo é deixar o time mais focado. E a gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, lembrando que você pode adquirir os produtos do Mengão, inclusive esse manto do Zico, né? O manto dos 40 anos do retorno do Zico, né? Brasiline, você garante aqui no YouTube Shopping. Também o Feruza, Diamantes Negros, produtos da Brasiline, os mantos oficiais, como esse manga longa aqui do Mengão, personalizado, você pode garantir agora mesmo no YouTube Shopping. Fora isso, a gente também chega aqui com o patrocínio da Caravana do Haroldo, você pode estar viajando para os jogos do Flamengo e garantindo presença também nos jogos aí com a Caravana do Haroldo. Por quê? Nos jogos do Rio de Janeiro tem receptivo com ingresso incluído. Nos jogos fora do Rio, você faz o pacote aí completo com a Caravana do Haroldo. Tá certo? Olha só, a gente tem aí a parcial atualizada, né, de 60 mil ingressos vendidos para a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Informação exclusiva que a gente traz aqui, tá? O título estadual de 2026 será decidido com casa cheia, então a torcida do Flamengo começou a comprar e nivelou, porque a do Fluminense tinha aquela coisa de check-in, pagava praticamente quase nada, na verdade, no ingresso de 30 e poucos reais e tal. O do Flamengo estava mais caro. Quando abriu para o público geral, a galera começou a adquirir os ingressos meia entrada, comprou tudo e agora já está aí mais nivelado. Então o Flamengo vendeu muito ingresso agora nas últimas 16 horas, né? O Flamengo vendendo muitos ingressos e aí o Flamengo, então, já praticamente tudo esgotado, 60 mil ingressos vendidos, teremos casa cheia e o Mengão vai jogar aí a final com a sua torcida também. Eu estava preocupado porque, cara, a questão dos preços dos ingressos, a facilidade que eles fazem lá no sócio-torcedor do Fluminense, só serviu para eles saírem na frente nas compras, mas no geral, aí, em cima da hora lá, o Flamengo vai estar com a mesma quantidade de torcedores presentes, tá certo? Acredito, né? Vai estar igual para igual. O Flamengo nunca fica com menos torcedores, até porque no setor misto, no setor lá também de Maracanã, mas acaba que a torcida do Flamengo também compra tudo, então acredito que... mas os caras falaram que estavam comprando no setor do Flamengo, combinando de acessar o site lá do Super Ingresso, sei lá, e comprar no setor do Flamengo. Bem, o importante é que a nossa torcida, né, demorou, mas começou a comprar, e foi por causa dessa questão aí financeira, questão do valor, né, do ingresso, e também
podia comprar meia depois do público geral, estava valendo mais a pena comprar a meia. Olha só, a gente vai trazer aqui agora a questão do Abel Ferreira, que criticou gramado, falou do gramado sintético, criticando os gramados naturais. Eu acho impressionante, né, cara? O Maracanã, vocês sabem que de um tempo para cá tá com um gramado perfeito, é gramado natural, mas o Abel Ferreira sempre alfinetando os gramados naturais, sempre querendo valorizar os gramados sintéticos. Em coletiva recente, ele declarou o seguinte, que o gramado sintético do Allianz Parque é melhor que 70% dos gramados naturais do futebol brasileiro. E ele fala, o gramado sintético é igual a um gramado natural. Quando está ruim, troca-se. Nosso gramado está top. Pouco choveu. Este gramado é melhor que 70% dos gramados naturais do Brasil. E aí os torcedores do Flamengo, o Edilson Augusto caindo na gargalhada, o Senaflá oficial, não tem diferença. Até no terrão do Flamengo, do aterro do Flamengo, ganharia do Palmeiras. Ano passado foi porrada em São Paulo, porrada no Rio, porrada em Lima. Próximo local, Marte. Sensacional, vou fixar esse comentário. O Fernando R.V. Arantes, esse cara só fala M. O André L. Matos, 85. Funcionário não pode ir contra o que o dono quer para ter menos custos. Exatamente. Ednildo Brito. Abel Calado é um poeta. O Joe CRF. Eu concordo. Bom de estourar o joelho, igual como foi no meu caso. Olha só. Né? O David Assan, plástico não é grama. Aí o Luiz Gustavo Oficial botou um palhacinho. Já tem gente botando meus ovos. O Marcelo Henrique Oliver, gramado sintético é igual ao natural, só que sintético. KKKKKK. A galera, cara, não tem um comentário. O Carlos 038987 mandou: nada que não seja natural é melhor que o original. Cara, o natural sempre vai ser melhor, né? O Clodoaldo Lima Moraes, por isso na Europa são todos sintéticos, tipo, contém ironia, né? Inclusive, vale a gente lembrar que lá em Portugal eles proibiram os gramados sintéticos, né, Abel? E você não fala disso, né? O DN Mendes falou o trivice. Aí o nego veio zoado de vice, vocês entendem bem. Você vai falar mesmo de Supercopa e Recopa quando você foi vice do Brasileiro e da Libertadores pra gente? Cala a boca, palmeirense, Pepinha. Cala a boca, Pepinha. Raspadinha do Palmeiras, meteram 100 mundial quando raspa aí. Sensacional. O André JBR, sim, uma boneca inflável é igual uma mulher normal. Só que inflável. Ah, vai se catar, Abel. Os caras estão detonando ele aqui. O pessoal mandando aqui, óbvio que o Abel tá certo. Quem tá errado é a Europa inteira. Times brasileiros que reclamam do sintético, tá todo mundo errado. O Brasil está sendo pioneiro em ter gramado sintético ruim, né? Claro, né? Lá que vocês jogam, o Pedrão 1981 mandou aqui. O Vinagre Márcio. Veja o post do Fabrício Kika sobre isso no X, de um especialista. Ele arrebenta nessas postagens aí, tá? Pessoal falando que ele só fala M, né? Mas é verdade, tá? O Fabrício Kika, ele explica muito bem, vale a pena a gente conferir. Ele arrebenta nesses posts aí, quando fala de estádio, de gramado e tudo mais. Olha só, então a gente vai trazer aqui agora informações importantes. Eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me disse o seguinte sobre a possível contratação de um ex-jogador para atuar ali no vestiário. Falou que acha difícil, tá? Um dirigente, um diretor contratado para ter só essa função, tá? E aí, né? O que essa fonte me falou que até o momento o BAP não decidiu nada, que acha difícil colocar alguém dentro do ninho só para ser amigo dos jogadores, né? Então, isso aí seria aquele cargo que estavam falando que seria o Fábio Luciano, que eu disse que inicialmente ele não queria, tinha renovado com a ESPN,
mas que o Flamengo iria insistir segundo uma fonte. Essa outra fonte diz que não tem nada acontecendo com relação a Fábio Luciano, tá, gente? Então, a gente segue aí, tá? Sempre trazendo apuração, né, com a realidade para vocês. Muita gente falando de Edu Gaspar, de Fábio Luciano. Olha só, por exemplo, é importante a gente trazer aqui também a notícia sobre o Edu Gaspar, que o Boto estava hoje no Ninho do Urubu lá com o Leonardo Jardim, trabalhando normalmente, eles reunidos, trabalhando. Hoje o treino é às 17 horas, depois os jogadores ficam concentrados. O Boto está por lá, até o momento não tem nada acontecendo de diferente, tá? De demissão de Boto. Em resposta ao jornalista Lucas Bayer, do Lance, Edu Gaspar adotou cautela ao comentar a possibilidade de assumir o cargo de diretor de futebol do Flamengo. Abre aspas, ainda estou trabalhando no grupo e não posso, no momento, me comprometer com nada, tá? Então, deixou claro que não pode se comprometer com nada, que ainda está trabalhando. Ao Ângelo Furtado, ele tinha falado, prazer falar com você, amanhã, sábado no caso, consigo falar com mais calma. Pelo visto não falou, mas confirmo que houve sim uma procura do Flamengo, tá? Mas também pode ser, né, uma resposta ali educada, uma cavada, a gente não sabe. Então, quem garante que o Flamengo realmente procurou, né? Até porque, nesse momento, se era para demitir, mandar embora o Boto, isso não aconteceu. O Boto continua trabalhando normalmente. Mas estão esperando contratar alguém para demitir? Quem garante? Tá lá, tá trabalhando. E, falando nisso, né? A gente falou que o Flamengo treina às 17, depois os jogadores já ficam concentrados para o dia seguinte, para o jogo do Maracanã às 18 horas, né? Final do Campeonato Carioca. Flamengo chegando à 8ª final de Carioca seguida, né? Já falei para vocês mais cedo, podendo ganhar aí 6 Cariocas, 2 tricampeonatos em 8 anos, uma marca incrível, né, do Flamengo. Imagina o Flamengo atingindo aí, se não me engano, 7 títulos estaduais em 10 anos. O Flamengo tendo aí 7 e os outros 3 clubes juntos 3. É uma supremacia total, né? E a gente tem uma nova regra, que vale a partir de hoje. O Jardim proibiu o uso de celulares no vestiário antes das partidas, tá? Então, segundo o Vene Casagrande, o técnico Leonardo Jardim segue implementando mudanças no dia a dia do elenco do Flamengo. Além da concentração antes dos jogos no Rio de Janeiro, o treinador português adotou mais essa medida, tá? Proibiu aí o uso de smartphones, de iPhone, de celular, tudo mais, no vestiário antes das partidas. Mas, pô, mister, tem que arrumar alguém então para botar a música para os jogadores ali, né? Os caras concentram ali com a musiquinha e tal. Como é que vai colocar essa música aí? É complicado isso aí, não pode... bota a regrinha que não pode usar o WhatsApp, sei lá, mas não pode nem botar um Bluetooth ali, a musiquinha para motivar, né? As musiquinhas lá que os caras botam para motivar e tal. Complicado, hein? Eu, sinceramente, sou a favor. Tudo isso melhora o foco, né? Os jogadores ficam mais focados. Mas vamos ver o que a galera tá falando aqui. O Flá Sem Filtro, muito bom. Pressão nos mimados do elenco. O Vibe do Mengão, justíssimo. O Pichu mandou aí, já até imagino as notícias depois, caso não esteja tendo resultado no campo. O Thiago Eliana, tá aí, já estou ficando iludida com este professor. Cara, muito parecido, o jeitão dele, muito parecido com o Jorge Jesus, hein? Muito, tá? Estou começando a gostar, focar só em jogar futebol. O Eliel Cândido, tá? Agora vai dar bom o KNzada. Cunha batendo, o Rafi Cunha batendo palma, Thiago Viana mais que certo, cara, 100% de aprovação, tá? O Ramon Arraes estava precisando botar a moral nessa turminha. Ismael Braga, cuidado, essa galera já derrubou técnicos há pouco tempo. Tem isso também, mas, cara, é o que eu falei, jogador tá insatisfeito, eu até falei sobre isso hoje, tá insatisfeito, vira pro cara e fala assim, joga muita bola até o meio do ano que a proposta tá chegando, eu vou te vender. Tem jogador insatisfeito? Vira pro cara e fala isso, olha só, joga a bola até o meio do ano. Jogou bem até o meio do ano, valorizou, eu vendo você. Chegou uma proposta boa, eu vendo você. Ou eu te dou um aumento. Ou eu te vendo, ou eu te dou um aumento. Não é justo? O cara não quer ficar aqui, se não quer ficar, a porta da rua é serventia da casa, mas não vai sair de graça, que o Flamengo não pode ter prejuízo. Então, vira pro cara e fala assim, meu amigo, você quer ir embora? Joga bem até o meio do ano. Jogou bem, valorizou, eu te vendo, pô.
Acabou. E aí eu uso esse dinheiro para contratar outro jogador que quer estar aqui. É isso. Agora vai ficar de mimimi, quero aumento, o outro chegou ganhando mais que eu. Pô, que palhaçada. Agora, a culpa disso é de assessor que descobre quanto o zagueiro chegou ganhando, Vitão, aí vai falar pros outros lá. E cria esse clima horroroso, tá? Esses carinha que descobrem quanto é que um ganha, né? Bobo de quem contou para ele também, pro tal assessor, conta pro tal assessor, aí o assessor lá que quer fazer inferno, leva pro jogador. Esse jogador leva para outro. E aí fica todo mundo, o outro quase foi rebaixado no Brasileiro, nós ganhamos tudo, ele chegou ganhando mais do que a gente. Problema, então faz por onde? E nisso aí o Boto foi muito bem lá na reunião com os jogadores, falou do Arrascaeta, que jogou bem para brigar para receber o aumento. Jogou a pressão para cima deles porque jogou bem. Quer aumento? Beleza, faz por onde? Não quer aumento, quer ir embora? Então joga bem para você ter uma proposta boa e o Flamengo vender você. De graça não vai sair, parceiro. E aumento também sem fazer por onde não vai ter. É muito mimo, são muito mimados. Por isso eu tô gostando do professor. Vai chegar agora, se ficar de sacanagem, primeiro, não vai para a Copa, não vai ser convocado. Se ficar de sacanagem, não vai ser vendido, vai ficar encostado. Aí bota encostado igual o Pablo lá ficou. Tá? Quer sair ganhando uma grana boa, sendo bem vendido? Joga bem. Quer aumento? Joga bem. A tua opção é essa. Não jogou bem? Não fez por onde? Fica encostado, pô. Vitão chegou comendo a bola. O Danilo tá jogando muito. Pô, se vocês não quiserem jogar, paciência, pô. Eu não tenho medo de falar não, tá? Não quiser jogar? Beleza. Faz o seguinte, joga a bola até o meio do ano, até a Copa do Mundo. Jogou bola, foi convocado, não foi? Eu acho que alguns deles têm chance de ser. Foi convocado, ótimo, não foi também ótimo. Mas jogou bem, tá valorizado. O Flamengo vai lá e fala, beleza, quer ficar? Tá jogando bem? Eu vou te aumentar aqui. Não quer aumento? Quer sair? Não quer ficar no Flamengo? Tá chateadinho? Então vem cá, traz a proposta, vem cá, empresário, traz a proposta aí. Agora, a culpa disso tudo é de quem criou o inferno. É de quem criou o inferno, fazendo esse racha no elenco aí. Racha que eu digo é de que um querer ter mais que o outro. Não é racha de um não falar com o outro, mas essa situação terrível aí, tá? Joga a bola, né, faz o bom trabalho até o meio do ano e o Flamengo negocia vocês ou renova. São duas opções, porque fica quem quer, tá? O Paulo F.O. Costa mandou aí, meu Flamengo competitivo vai voltar à concentração total. A saída de Felipe Luiz já foi um aviso que o BAP não está nem aí se jogador é ídolo ou não. Se não está agregando o time, tchau e bênção. Estou bastante ansioso para ver como o time vai melhorar fisicamente e jogar com vontade agora. O Cauã WCK. É isso aí, parceiro. É o que eu estava falando agora. Foi um aviso do BAP. E outra coisa, todo mundo aí fazendo essa campanha para mandar todo mundo embora e tal, e aí falando dessa questão aí do Boto que ia ser demitido. Pode ser, não sei, pode ser, ninguém fala mais nada. Ok, eles estão lá trabalhando no CT, mas se ele for demitido, é o BAP também assinando uma carta que, tipo, olha só, acatei os desejos dos mimados, tá? Tem jogador que queria que mandasse o Boto embora, tô mandando ele embora e eu acatei o desejo dos caras, a vaidade dos caras aí, o desejo dos jogadores contra o Boto. Então, tem tudo isso tem uma questão, é virar para os caras, quer ir embora? Joga, é o que eu tava falando, quer ir embora, joga e você vai ser ou vendido ou vai ganhar aumento. Mas joga a bola, sem jogar bola nada feito, tá? E para de reclamar, para de ser mimado. Essa é a realidade. E tem torcedor falando que vão derrubar o cara, que não tem jeito. A gente deveria, agora mais do que nunca, apoiar, né? Porque é o que eu falei para vocês, muita gente, você pediu a cabeça do Felipe. Não, eu critiquei algumas atitudes, justamente de passar a mão em alguns jogadores, como Samuel Lino, Plata, com tanto jogador jogando melhor, Luiz Araújo, Cebolinha, alguns jogadores que jogando em posições erradas. Eu critiquei o Felipe Luiz. E eu falei que queria que ele deixasse ser teimoso e aproveitasse os jogadores de outra forma. Não fez. Aconteceu, não deu resultado. Futebol, gente. Futebol. Eu não pedi cabeça de ninguém. Eu só critiquei em alguns momentos e defendi muito. Muita gente me chamava de passador de pano, tá? Gui Alves. Parece que o BAP tem razão. Vamos torcer para dar certo. Pois é, cara. A gente tem que torcer para dar certo e tem que cobrar quem não quiser jogar bola. Tem que cobrar quem não quiser jogar bola, tá? Vão derrubar ele em menos de 2 meses, não adianta nada. Falaram a mesma coisa quando Jesus chegou também, cheio de regra.
Tá malorão! Vai cair, vão derrubar ele, os jogadores vão derrubar ele em 2 meses. Falaram do Jorge Jesus, tá? Esquece essa parada de ficar falando que tá igual 2023, tá cheio de coincidência, vai dar tudo errado. Não, pensa positivo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tá? Eu vou pensar positivo também e esquecer esses negócios de coincidência, de energia, de não sei o quê, que não pode tomar decisão no dia tal. Esquece. Vamos com tudo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!